nosso idealizado. Um capacitor daquele que eu mostrei originalmente, né? Tá? Com preenchimento de elétrico Epsilon, área S de eletrodo e separação de eletrodos D, vai ter uma capacitância aproximadamente igual a Epsilon S sobre D. Tá? Esse é o resultado importante, né? Esse resultado vai ser tanto melhor quanto menor for essa separação em relação às dimensões dessa estrutura, porque aí ela começa a se parecer com uma estrutura de tamanho infinito. Né? Então, observe esse resultado aqui, tá certo? A capacitância aumenta com a permissividade do meio de elétrico. Então, se você preencher o capacitor com meio de alta permissividade elétrica, meio de elétrico de alta permissividade, você vai aumentar a capacidade de carregamento dessa estrutura. Ou seja, um capacitor com nenhum preenchimento e com preenchimento, um epsilon 10 vezes maior, digamos, relativo, tem 10 vezes mais carga na mesma estrutura, no mesmo tamanho, né? Mesma dimensão. Então, isso permite você reduzir dimensões preenchendo com dielétrico altamente susceptível, né? Mesma voltagem. Seria a mesma estrutura. Você preencher com água e com ar, tá certo? Água isolante, no caso, tá certo? Ou com a gelatina, digamos assim, né? Que é um epsilon mais alto. Aplicar 1 volt, você vai ter um fator de escala K vezes mais carga num em relação ao outro. Só pelo fato de ser preenchido. Tá? Isso advém de um fato mais ou menos simples. Os dipolos puxam essas cargas, eles ajudam a puxar as cargas. Os dipolos do material que são induzidos, eles ajudam a que essas cargas venham. Eles puxam, tá certo? Eles ficam orientados com a cabeça e o rabo tocados, né, em relação à carga negativa e positiva, certo? Então, se você, no eletrodo de cima, né, você tem aí, você vem com carga positiva e começa a carregar, tá certo? Os dipósitos começam a se orientar, né, de forma a favorecer isso aí, tá certo? Desse jeito, né? Então, é como se eles ajudassem a puxar mais carga do sistema. Essa é a razão. Tá? Então, observe, o que o dielétrico faz no fundo? Você tem aqui 2 eletrodos, tá certo? Você bota um dielétrico, né? As linhas de campo que antes faziam isso, né? Saíam e voltavam, elas agora vão ficar mais para dentro, certo? Isso aqui acontecia antes. Daí você com o dielétrico, isso aqui tende a vazar menos. Então o dielétrico tende a puxar a linha de campo para lá de dentro. É isso que o dielétrico faz. Né? As linhas de campo se concentram mais no dielétrico. Certo? Então essa nossa aproximação quer dizer também o seguinte, que um capacitor de pequena separação pequena em relação às dimensões, quer dizer que o efeito de vazamento é desprezível, né? Então ele tem mais ou menos o resultado aproximado aí, válido, certo? Vocês observem que no nosso exemplo aí, voltando para cá, o campo elétrico ele é uniforme, né? Epsilon menos dφdz AZ, né? Que seria o cálculo do campo elétrico, certo? Dá um resultado que é epsilon igual a menos V sobre D AZ. Então, o campo elétrico ele é constante em toda a região, né, de elétrico e aponta no sentido de cima para baixo, certo? E é sempre o vetor, né, uniforme, o vetor não muda de direção e sentido, certo? E é o mesmo em todos os pontos de preenchimento da estrutura, né? Certo? Então, você tem carga positiva aqui, carga negativa aqui, que é o que a gente está mostrando. Certo? Ele surge da carga positiva do vetor positivo e vai para a carga negativa. Certo? E aponta para baixo o sinal que está mostrando. Deixa eu complicar um pouquinho a situação e mostrar que em outras situações como seria resolvido o problema, certo? Vou fazer um...
Como é que você tem essa situação aí, certo? Tem aí um capacitor, né? Vamos ver tudo aqui. Nós temos agora um capacitor com 2 preenchimentos, certo? Como vocês estão vendo aí, né? E agora a permissividade aqui é epsilon 1, dá para ver, né? E aqui é epsilon 2, certo? E agora eu faço a mesma coisa, certo? 0 volts aqui, V volts aqui, tá? Então, de forma, a solução do problema eletromagnético, né? O problema elétrico, né? Usando formalismo de eletromagnetismo, como é que seria, né? Então aí você tem agora aquela situação, uma das situações que eu falei na última aula, certo? Vou levantar um pouquinho aqui, porque sentado há muito tempo. Tem a desvantagem de ficar sentado. Tem a vantagem e a desvantagem. Essa cadeira também é dura pra caramba, né? Não sei como é que vocês aguentam. Então vamos lá. Então observe, né? Então nós temos aí aquela ideia que a gente falou anteriormente. A gente resolve separadamente o problema nessas regiões. Vamos chamar isso aqui a região 1, certo? Isso aqui é a região 2, tá? Aqui a gente obtém uma solução geral dessa equação, laplaciano da função que vale nessa região 1, igual a quem? Zero, né? Não tem carga de volume, certo? Aqui também, né? Laplaciano de φ2 igual a zero. Meu objetivo, novamente, é esse. Qual é a carga transferida para o eletrodo positivo? Qual é a razão entre essa carga e essa diferença de potencial V? Certo? Certo? Então, eu resolveria esse problema dessa forma, né? Rigorosamente seria isso. Eu resolvo esses problemas, certo? Então, eu tenho que aplicar a condição de contorno. Certo? Você tem uma condição de contorno. Lembre-se, né? Esses são problemas em que o potencial só depende, né, dessa coordenada, né? Por simetria de translação novamente. Então, a solução aqui seria φ1 A1Z mais B1, né? E φ2 igual a A2Z mais B2. Soluções semelhantes, né? Porque são soluções, essas equações geram, né, derivada segunda em relação a Z igual a zero, e a solução geral desse tipo de equação é função linear. As constantes não são as mesmas, em princípio, né? Porque são regiões distintas, certo? Então, nós temos o que aí? 4 incógnitas. Certo? Estou precisando de quantas equações para resolver? 4, né? Então, nós temos o quê?